volta com Em Discussão, hoje falando sobre legítima defesa. A gente preparou aqui 3 casos vindos da internet, noticiados por grandes portais, para a gente discutir aí. Não, claro que isso aqui não vai sair nada de julgamento, de nada, mas é só uma impressão mesmo que a gente pode ter desses casos. Bom, primeiro foi um caso muito famoso no Rio Grande do Sul, de uma idosa de 86 anos que reagiu a um assalto e matou o suspeito a tiros. Isso aconteceu em Caxias do Sul, que é na Serra Gaúcha, e o crime teria acontecido no apartamento que ela morava. Um homem que aparentava 30 anos invadiu o apartamento no 2º andar do prédio e teria ameaçado a idosa usando uma faca de cozinha. A senhora pegou um revólver calibre 32, deu 3 disparos, 2 atingiram no tórax e 1 na perna esquerda. Nesse caso aqui, está bem caracterizada a questão da legítima defesa, na opinião de vocês? Veja só, Rafael, inicialmente a gente tem que fazer uma leitura porque a própria matéria, quando é divulgada na imprensa, muitas vezes a fonte da qual foi extraída a informação talvez não tenha sido a fonte ideal. Já tem uma tendência aí. Muitas vezes o jornalista, quando descreve o fato, ele não descreve tal qual... Friamente. Existem canais de comunicação que acabam alterando, muitas vezes, o conteúdo que existe dentro do processo. Então, eu sempre tenho cuidado, quando me perguntam sobre um caso concreto, de emitir um juízo de valor, porque para você emitir um juízo de valor sobre um determinado caso, você teria que conhecer a miúde o que se passou lá. Mas, com base em determinadas informações, tem como você, pelo menos, a priori, fazer um juízo. Só com esses elementos... O que me chama a atenção nesse caso que você fala é uma idosa de 86 anos de idade, está no seu lar e um indivíduo adentrar lá para praticar um crime. Só esse fato de se tratar de uma idosa de 86 anos de idade, que já mostra que é uma pessoa certamente debilitada em sua locomoção, dificuldade inclusive de reagir a alguma agressão, já mostra que há uma tendência natural de se considerar o fato como legítimo. Mas deixa eu jogar uma hipótese. Claro que eu não tenho essa informação aqui. Mas e se ela não tiver porte de arma? Como é que essa arma estava na casa dela e ela usou essa arma? E aí? Não tem um problema aí? O crime de posse o crime de posse já estaria consumado. Ela iria se defender legitimamente, mas o crime de posse de arma, se ela estava lá com a arma, se a arma estava dentro da casa dela, ela já tinha incorrido uma figura típica. E se essa arma fosse de alguém, por exemplo, o marido dela tinha um porte, e ela usar a arma do marido que estava em casa, a arma, ela também age errado da mesma forma? Veja só. São só suposições aqui, tá? Adentrando numa outra... Existe no direito penal um princípio chamado consunção. Vou ser bem resumido em relação a isso. Se você praticou uma conduta maior e passou por uma conduta menor, que foi um meio para se atingir a maior, aquela menor é absolvida. Eu vou dar um exemplo aqui da arma. O sujeito tem uma arma de fogo e pratica um homicídio. Ele vai responder pelo homicídio e pelo porte ilegal da arma de fogo? Não. O porte ilegal da arma de fogo é absolvido pelo crime maior, que é o homicídio. Nesse exemplo que estamos falando, uma idosa reagiu em legítima defesa e utilizou uma arma. Primeiramente, estamos discutindo se a legítima defesa dela se enquadrou dentro dos requisitos de uma legítima defesa. Enquadrando-se, ela não responderá por aquele resultado. Agora, obviamente, que ela utilizou um meio que talvez ela não tivesse autorização para ter a posse daquela arma em sua residência, aí ela poderá, como o doutor Eduardo diz, responder por esse crime menor. Agora, se ela praticasse, por exemplo, um crime maior, ela não iria responder por esse crime e pelo crime maior. Por quê? Porque o meio utilizado para o crime maior necessariamente teria sido aquela arma de fogo. Agora, esse outro caso, citado pela Folha de São Paulo, é bem interessante aqui. No título diz: para advogado, ladrão morto em armadilha com ratoeira é o único culpado. O caso aconteceu no Distrito Federal, no município goiano de Formosa. Então, o cara foi lá, construiu uma armadilha com projéteis, fios, canos, uma ratoeira. E aí o ladrão foi invadir a casa e aí acabou se envolvendo nessa armadilha e acabou sendo morto. E aí tem duas opiniões bem distintas aqui. Para o delegado que acompanhou o caso, houve excesso de legítima defesa, porque o meio usado não é razoável, porque poderia pôr em risco até parentes. Só que para o advogado criminalista, que foi entrevistado pela Folha de São Paulo, ele diz que os proprietários da casa não têm nenhuma responsabilidade no campo penal ou no campo civil, porque a culpa foi única e exclusiva do ladrão que tentou invadir a casa.
Isso é polêmico. Acredito que nessa situação descrita nós já estaríamos a tratar de um outro instituto, que seria os ofendículos. E não estaríamos na seara da legítima defesa. Então aqui não se encaixaria a questão da legítima defesa? Não se discute isso aqui? Veja só, é porque a legítima defesa pressupõe que alguém reaja a algo. Nesse caso aí, a pessoa que foi vítima da agressão colocou objetos que, como o doutor Eduardo tinha uma arma junto. ofendículos. Então, sim, mas a arma não foi acionada naquele momento por uma pessoa, e sim por um mecanismo que ele armou para servir como um instrumento de sua defesa. Um mecanismo pré-ordenado a uma eventualidade criminosa. Então essa situação pode ser enquadrada em outros requisitos, como o exercício regular de um direito. Isso também. Entendeu? Porque é o direito de defender a sua propriedade. Aí entra-se na discussão de qual o limite de uso de ofendículos. Ofendículo, por exemplo, é o quê? Uma cerca elétrica. Mas a cerca elétrica ela não mata uma pessoa, ela repele. A depender de da que ela deveria repelir. Seja alimentada, ela pode sim causar um incidente. Então, assim, o que a legislação exige é que a pessoa se utilize e oriente, de preferência coloca até uma informação, existe cerca elétrica, há um cão bravio. Para quê? Para que eventual agressor, ele é como se estivesse dando um recado para o sujeito que quer invadir o seu patrimônio. Aí imagina, olha, fiz uma armadilha com projéteis aqui, não entre na minha casa. É complicado isso. Aí você tem que ver até a proporcionalidade desse meio. Você, por exemplo, vai colocar, no exemplo que eu dei da criança que retira uma manga de um quintal, você vai colocar uma arma lá engatilhada para caso ele puxe aquela disparo na cabeça. É totalmente desproporcional você utilizar uma arma para uma situação dessa. Mas não seria, talvez, você colocar uma cerca elétrica ao redor de um local onde você tem uma quantia de dinheiro guardada lá, um cofre, alguma coisa desse tipo. É proporcional. Então você tem que analisar, como eu disse, vou repetir, o caso concreto. Você verificar se para a agressão ocorrida, o meio utilizado foi suficiente e razoável para repelir aquela agressão. Nesse exemplo aí, assim, eu costumo dizer, o sujeito que adentra na casa de outrem, ele assume o risco do que faz. Se o cachorro morder... Assume o risco. Você está entrando no patrimônio alheio, você está agredindo, nós não podemos também ser tolerantes demais ao ponto de querer dizer que responsabilizar previamente a pessoa que está se defendendo. Quem está... É um detalhe importante vai dizer lembrar, assim que o ladrão pode entrar na casa porque ele tem direito de entrar na casa. Não tem. Quem está agindo ilicitamente é quem adentrou na residência. Esse é o ponto. Tem que começar por aí. E não o contrário, você querer previamente já analisar a conduta do sujeito que colocou o ofendido. Não. Vamos analisar primeiramente a conduta de quem adentrou indevidamente no local. Inclusive o projeto de lei, Rafael, traz uma situação afirmando previamente que o ingresso na residência sem o consentimento consiste em uma injusta agressão apta a ser rechaçada através da legítima defesa. O projeto de lei ele traz essa situação e afirmando que há, no caso, hipótese de legítima defesa, no caso do ingresso na residência inconsentido. A gente, infelizmente, não tem mais tempo, que gostaria de agradecer a vocês. Os telefones para contato, doutor Eduardo, você atua onde? Eu sou advogado criminalista, militante em todo o estado da Paraíba, e qualquer contato com o teu público, o teu eclético, industriado público, meu Facebook é Eduardo Luna, a gente desenvolve um trabalho a gente redige crônicas machadianas e amadianas. Olha. E quem quiser interagir e conversar sobre literatura, a gente vai estar nesse canal. Bacana. E o doutor Pedro Ivo está lá em Bahia, né? Eu só tenho a agradecer ao espaço, a esse programa tão eclético, importante esse debate para a sociedade tomar conhecimento desse instituto, saber os detalhes de como ele funciona, na presença do doutor Eduardo, um advogado extremamente brilhante, técnico, inteligente, que só engrandece esse debate aqui. Meu contato, eu sou delegado de homicídios em Bahia e trabalho nessa unidade. Meu e-mail é pedroivosoares@gmail.com. Alguma pessoa que queira debater esse assunto academicamente, estamos à disposição, porque eu concordo que a imprensa tem que justamente trazer esses assuntos que interessam à coletividade para eles serem debatidos amplamente, não apenas ficar naquele ambiente de entretenimento, de mais do mesmo, porque a gente precisa justamente trazer cultura e conhecimento para a sociedade, para que haja esse espírito crítico por parte do cidadão. Obrigado mais uma vez. A discussão terminou aqui, mas ela pode continuar aí do outro lado da telinha. Leve esses argumentos
para os seus amigos, para as rodas de conversa, para a faculdade, para o trabalho e informe-se sempre com qualidade. Só assim você vai ter uma boa opinião formada sobre o assunto. Até o próximo programa.